Nesse editorial aqui, eu vou citar 3 matérias com vocês que mostra o padrão PT de governar. E você vai entender o porquê comemoraram tanto dizendo que o Brasil voltou. Sabe quem comemorou dizendo que o Brasil voltou? Eu te explico quem comemorou. Comemoraram os grandes lobistas, os grandes corruptos que participaram de esquemas dentro do Petrolão, do Mensalão, e comemorou também a população mais, sabe, como que eu posso dizer, mais dependente do governo, que acreditou nas falácias desse governo, nas falácias, nas mentiras ditas durante o período eleitoral. Dá uma olhada nessa matéria do O Antagonista e você vai entender o padrão PT de governar. Revista Cruzoé, O Antagonista, o estranho acordo de 600 milhões do Banco do Brasil. Após mais de 30 anos de briga judicial, o banco resolve questão, num passe de mágica, e beneficia a empresa que teve como sócio o ex-ministro do Lula. Vou resumir para vocês. Tinha uma briga judicial de 600 ou até mais milhões de dólares, né? Acontece que nessa briga judicial, que já se arrastava por 30 anos, teve um conselho com os novos indicados do Lula, dizendo que era para fechar um acordo com essa empresa, Caimã. Essa empresa tem como um dos seus sócios um ex-ministro do Lula e do outro lado o Conselho do Banco do Brasil. E então eles resolveram, né, fazer esse acordo. Olha que estranho. O conselho diretor do banco precisava da sua aprovação final. O mais espantoso de tudo é que isso aconteceu mesmo diante de um parecer confidencial do departamento jurídico, ou seja, os advogados do Banco do Brasil, apontou o risco do acordão, tal como desenhado, ser visto como uma simulação jurídica para evitar pagamento de débitos fiscais, débitos trabalhistas e honorários advocatícios, permitindo que o dinheiro fosse embolsado todo pelos beneficiários. Quem são eles? A família do empresário maranhense Antônio Celso Izar, que teve entre os sócios, até pouco antes da formalização do acordo com o Banco do Brasil, o MDBista Edson Lobão, ministro de Lula em seu segundo mandato e do governo Dilma Rousseff. Mas não para por aí também não. O Ministério Público Federal já tinha dado um parecer dizendo que o Banco do Brasil deveria recorrer porque tinha chance de ganhar a causa. Mesmo assim, mesmo contra o Ministério Público Federal, mesmo contra o parecer da assessoria jurídica, mesmo contra a diretoria do banco não querendo, houve uma pressão e uma forçação de barra para esse acordo ser firmado. Te assusta isso? É o padrão de ser do PT. No mínimo suspeito, chama muita atenção. 30 anos de impasse e de repente sai 600 milhões dos cofres do Banco do Brasil, assim, num passe de mágica. E por uma mera coincidência, a matéria cita o nome aqui de como um sócio, né, um ex-ministro do governo Lula. Vamos falar da Petrobras também? Olha essa matéria da Gazeta do Povo. O petismo quer fazer crer que foi o combate à corrupção que demoliu a Petrobras e não a ladroagem que a Lava Jato expôs e conteve. Sabe, eu fico assustado quando eu vejo hoje em dia pessoas... Vamos citar, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. O cara foi tão crítico, mas tão crítico do governo Lula, da roubalheira que aconteceu, e da água pro vinho o cara mudou e hoje é um defensor assíduo do PT. Será que ele realmente acredita que nada daquilo que a Lava Jato expôs aconteceu? Será que ele realmente acredita que todos foram vitimazinhas da sociedade, essa turma do PT? Não faz sentido. Eu não consigo compreender pessoas com um certo grau de conhecimento, sabe? Eu vejo pessoas aqui, até alguns influenciadores de esquerda, defendendo o PT como ele é. A que ponto chega? A que ponto chegamos? Opinião da Gazeta, a farsa dos detratores da Lava Jato. Em julho de 2019, durante evento em Curitiba para marcar a devolução à Petrobras de 420 milhões recuperados pela Lava Jato, o então presidente da estatal, Roberto Castelo Branco,
afirmou que a operação salvou a Petrobras de se transformar numa PDVSA, que é a venezuelana, né? Hoje, uma companhia forte e saudável. Acrescentando que os membros da Força-Tarefa do Ministério Público Federal eram heróis nacionais que salvaram o Brasil de muitos problemas. Quase 5 anos depois, o palco da Petrobras é ocupado por uma figura dedicada a reescrever completamente a história contada por Castelo Branco. Lula participou na quarta-feira da cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio de Janeiro, e não perdeu a oportunidade de atacar a Lava Jato e inverter, ou melhor dizendo, perverter a verdade sobre a operação, o esquema que ele desvendou e os resultados que ele obteve. O Lula falou uma fake news gigantesca sobre a Lava Jato. A maior fake news, e aqui me estranha muito não ser incluído dentro de um dos inquéritos das fake news, o Lula dizer que nunca houve corrupção na Lava Jato e ministros do Supremo Tribunal Federal falarem que isso é algo normal da política. Isso é reescrever a história. Isso é uma mentira deslavada. Todo mundo sabe a corrupção que aconteceu na Lava Jato. Houveram condenações, houveram provas e todo mundo sabe. Vamos lá. Até a Globo, através do Demétrio, uma das poucas vozes sensatas ali no meio daquela lacrolândia ali, falou que o Lula é um belo de um espalhador de fake news. Escuta só. Primeiro, ele está apostando bastante na fake news, né? Ele costuma acusar a fake news dos adversários, mas ele não tem nenhum problema em difundir fake news. Essa história de quem não tem nenhuma explicação é só para quem não leu nenhuma ata do Copom. Cada decisão sobre juros tem explicação. Pode-se discordar da explicação, mas não dizer que não tem explicação. A tese do governo era de que Roberto Campos Neto mantinha a taxa de juros alta por razões ideológicas. Essa tese demonstrou-se que essa tese é falsa. Isso não é mais uma interpretação minha ou de alguém. Demonstrou-se isso. Como se demonstrou? Os 4 diretores do Banco Central, membros do Copom, indicados por Lula, votaram junto com os 5 outros diretores, num voto unânime de 9-0, pela manutenção da taxa Selic de 10,5% nessa última reunião do Copom. Como então dizer que é sabotagem, como diz Lula, de Roberto Campos Neto, se os diretores indicados pelo governo também votaram a favor da manutenção da taxa de juros? Primeiro, ele está... Vocês entenderam o que o Demétrio falou para vocês? Deixa eu explicar. O Demétrio disse que o Lula fez ataques ao Campos Neto, que é o diretor do Banco Central, que é um órgão independente. O Lula mentiu descaradamente. Aqui o Demétrio fala que ele abriu uma fake news dizendo que eles agiram politicamente e que eles são aliados ao Tarcísio de Freitas, né? Primeira vez que ele cita o Tarcísio de Freitas como um opositor político, e pronto. Foi desmentido. O Copom, que é o órgão que regula a taxa de juros, não cedeu, segurou e confrontou o Lula. Agora, vamos aos fatos. O Banco Central é uma instituição. Uma instituição. Assim como o Supremo Tribunal Federal, assim como o Congresso Nacional, assim como a Presidência da República. O Lula atacou o Banco Central, atacou o diretor do Banco Central, dizendo que ele é uma pessoa despreparada, enviesada politicamente, que não está fazendo o melhor para o Brasil. Fez ataques, né? Ataques, inclusive com xingamentos. Ok. Como que foi demonstrado que a atuação do Campos Neto não é política? Até os diretores que o Lula indicou do Copom, até os membros que o Lula indicou, votaram contra o Lula, desmentindo o próprio Lula. Como que os indicados do Lula votam contra o Lula e o Lula diz que é uma decisão política dos outros? Foi unânime. Todos falaram, olha,
se eu baixar a taxa de juros é só para fazer populismo para o Lula e vou quebrar, né? Vou gerar uma inflação gigante. Então, não. E aí o Lula sai disparando ataques contra o Banco Central e contra o presidente do Banco Central. A minha pergunta é: ataque a instituições é só contra o STF e contra um ou outro aliado de esquerda do Lula? Porque eu vejo um presidente da República que está atacando instituições, que está atacando o Banco Central, que está criticando o tempo todo o presidente do Banco Central, inclusive com ofensas. A presidente do partido do PT está atacando o presidente do Banco Central o tempo todo, inclusive com ofensas. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal não vê ou finge que não vê? Qual é o ponto? Porque se fosse o Bolsonaro atacando o Banco Central, se fosse o Bolsonaro atacando qualquer outro, que é uma instituição, né, da democracia brasileira, era 48 horas para se explicar, era inquérito. Então, assim, o Brasil se subverteu, infelizmente, a um teatro, um grande teatro, onde de um lado o Lula pode atacar tudo e todos, pode espalhar fake news da forma que quer, pode mudar números, pode dizer coisas absurdas, pode deixar de comprar a vacina da dengue, se vacinar escondido antes do início da vacinação, e ninguém vai chamar o Lula de genocida, ninguém vai chamar o Lula de nada, enquanto que se o outro lado faz qualquer coisa de errado é um monstro. Todo mundo chamava o Bolsonaro de genocida por causa dos Yanomamis que estavam morrendo. No governo Lula, mata-se ou morre-se mais Yanomamis do que no governo Bolsonaro. Mas ninguém fala nada, todo mundo de bico fechado. Do outro lado também, nós temos as queimadas da Amazônia, do Pantanal, estourando recordes. Ninguém fala nada. Cadê alguém para dizer, para fazer ataques como eram feitas ao Ricardo Salles enquanto ele era ministro? Não tem. Então, o Brasil, infelizmente, virou um grande teatro, onde tem um palco e esse palco, infelizmente, tá cheio de gente, tá cheio de palhaço que não respeita o nosso Brasil, que não respeita o povo brasileiro e que pensa que o povo brasileiro é um bando de otário. Essa é a verdade do que se tornou o Brasil. É o que eu demonstrei para vocês com essas 3 reportagens. E aí, vou te perguntar, você concorda comigo ou não? Você realmente acha que o Brasil virou um jogo de marionetes onde os corruptos estão tomando conta de tudo novamente? E o cidadão brasileiro que reclamar vai preso ainda, sendo chamado de espalhador de fake news. Tô errado ou não? Deixa no comentário para mim. Abraço.